Doutor Luiz, partindo de um pressuposto, e nós já vimos alguns casos desses, em que um juiz indefere um pedido assim, qual é o procedimento que a gente deve adotar? Vejam, toda decisão ela é subjetiva. Só para você ter uma ideia, nós entramos nesse ano de 2010 com milhares de ações como essa. Só o Enem agora, 24 mil pessoas, 24 mil adventistas fizeram a prova. No concurso do Ministério Público da União, mais milhares de adventistas também fizeram a prova. Inclusive, em uma das modalidades, uma adventista ficou em primeiro lugar. Veja que a prova de que o fato de fazer depois do pôr do sol não significa que você não tem chance. No concurso para um cargo específico, nós ficamos em primeiro lugar. Veja, nesse aspecto você precisa ter um advogado para lhe assessorar. Se um juiz lhe nega esse direito, você tem que fazer um recurso. Agora, uma coisa bem feita, indo para o juiz, defendendo com convicção o seu direito, nós temos experiência que em 90% dos casos nós logramos êxito. Doutor Luiz, outra questão que tem preocupado principalmente nossos jovens que estão se preparando para a universidade é o formato da aplicação do novo Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vocês aí, que estão aí do outro lado da tela, já devem ter ouvido falar. O Enem, nos últimos 2 anos, foi realizado em sábados e domingos. E em algumas regiões do Brasil, em que o pôr do sol esteja após o pôr do sol do horário de Brasília, as provas têm sido aplicadas neste mesmo horário. E alguns dos nossos jovens têm tido um bonito testemunho, têm permanecido com as provas fechadas, com as páginas viradas, até que o pôr do sol das suas respectivas regiões aconteça. Alguns até cantam e celebram o início da nova semana e iniciam as suas provas. O fato é que muitos perdem um pedaço de tempo para a aplicação dessa prova em detrimento dessa pequena diferença. Nós temos, no Departamento de Liberdade Religiosa, recebido contato de muitos jovens, de pais, de familiares, em dias posteriores aos das provas e muitos contatos anteriores aos dias das provas, em que eles questionam da possibilidade de nós entrarmos com mandado de segurança, de nós entrarmos assim numa briga um pouco mais direta para garantir esse direito. É o momento, tendo até em vista que houve uma grande conquista para que os nossos jovens pudessem fazer o novo Enem, depois de um período sabático, circunscritos de uma sala à parte, é o momento de nós realmente brigarmos por isso, ou é o momento de nós pacificamente passarmos por um momento de perda de algum tempo, mas para que a médio prazo a gente consiga realmente mais conquistas junto ao governo, visto que eles estão abertos à negociação? Vejam, é importante essa pergunta, porque o Ministério da Educação, através do ministro, e também o presidente do INEP, sempre nos tratou com muito respeito e com muita coerência. Eu quero aqui assim deixar claro para todos que a Igreja Adventista sempre foi muito bem recebida, não só nesse governo, mas também em governos anteriores. O nosso critério apolítico nos proporciona isso. Com relação ao Ministério da Educação, nós tivemos mais de 24 mil jovens adventistas realizando o Enem. Percebam, senhoras e senhores, que não é uma coisa simples operacionalizar uma atividade como essa. Todas essas pessoas, o primeiro Enem nós tivemos um grande número de problemas, no segundo Enem agora nós reduzimos consideravelmente o número de problemas, inclusive muitos lugares em que você tinha uma alternância de pôr do sol, foi assegurado um tempo maior depois. Então, qual é a promessa que nós temos no Ministério da Educação? A promessa é que, dentro do possível, todos aqueles que levantarem motivos religiosos terão as suas necessidades atendidas. Vejam, por uma questão até de infraestrutura, nós não teríamos como simplesmente brigar agora por 24 mil pessoas. A Igreja Adventista ela é uma entidade religiosa. Ela não pode representar os membros individualmente, nem de uma forma coletiva, em nome dos membros. Nós não somos uma associação. Apesar de usarmos o termo associação em alguns dos nossos campos, esse é um termo religioso denominacional. Nós somos uma entidade religiosa com base no artigo 44 do Código Civil. Então, nós representamos os interesses religiosos da Igreja Adventista. Nós não teríamos como coletivamente sair para todos. O que eu estou dizer com isso? É que se nós fôssemos fazer uma briga agora, cada um teria que procurar um advogado e, por exemplo, no último Enem nós teríamos que ter entrado com 24 mil processos. Isso inviabilizaria e, obviamente,
causaria um problema para o MEC, que não é a nossa intenção ter uma situação de choque com o governo. Agora, eu quero lembrar também a todos os adventistas que professam a sua fé, que a maioria dos nossos antepassados morreram para que nós tivéssemos esse direito. Então, é claro que eu não estou querendo dizer que todos vocês têm que ter prejuízo pela fé de vocês, até porque a Constituição se assegura que isso não vai acontecer. Mas se em algum momento isso acontecer, que Deus seja exaltado, que o espírito de gratidão continue em nossos corações e que a gente não desista dos nossos objetivos. E mesmo que tenha abrir mão de um tempo ou outro, nós vamos lograr a vitória. Prova disso, volto a dizer, esse nosso irmão, que ficou em primeiro lugar, também perdeu uma parte do seu tempo e Deus acabou agraciando com essa oportunidade de ficar em primeiro lugar. Dr. Luiz, uma última questão para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Nós sabemos hoje que a Igreja Adventista tem uma boa estrutura jurídica, desde o escritório da Divisão Sul-Americana, nas uniões, nos campos locais. Qual é, então, a sua sugestão, a sua orientação para jovens e outras pessoas que tenham dificuldades em relação a questões ligadas à liberdade religiosa? Como é que eles devem proceder? Devem procurar a sede da igreja primeiro, antes de tomar posturas individuais? Como é que está essa estrutura e o que a igreja tem oferecido de verdade para esse pessoal? A Igreja Adventista está preocupada com o direito de cada membro na divisão sul-americana e no mundo inteiro. A igreja criou uma estrutura para atender ao membro no que tange à liberdade religiosa. Todo membro adventista, quando tiver um problema de liberdade religiosa, ele deve procurar o campo local da igreja. Ele deve enviar um e-mail se ele não está na sede do local. Entrar em contato com o departamento jurídico do campo. O departamento jurídico do campo irá acionar o departamento jurídico do campo regional da União. E, por sua vez, essa manterá contato conosco na divisão. Se for um assunto que envolve o Brasil inteiro ou outros países, nós vamos trabalhar para tentar, de uma forma coletiva, que isso aconteça. Se for uma questão regional, faremos o mesmo trabalho e também local. E, se for necessário, na pior das hipóteses, nós auxiliaremos ou nós mesmos ajuizaremos a ação em favor do membro, para que o membro não fique desamparado com relação a isso. O nosso interesse é lutar em qualquer situação, em qualquer circunstância, para que você possa exercer a sua fé sem qualquer prejuízo e sem qualquer problema. Obrigado, Dr. Luiz Braga, diretor do Departamento Jurídico da Divisão Sul-Americana. Nós esperamos que você que está aí do outro lado tenha aproveitado esse momento, que tenha tirado dúvidas, que tenha esclarecido seus questionamentos. E fica mais uma vez o nosso apelo ao seu coração, o apelo de Deus ao seu coração, para que o seu testemunho continue sendo a tônica da sua existência, onde quer que você frequente. E Deus realmente vai abençoá-lo muito de verdade. Dr. Luiz, depois dessa bateria de perguntas e respostas, as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar de um tema tão relevante para a igreja e para, como um todo, para qualquer aquele que professa uma religião. E quero dizer que, muito importante, que na hora de fazer a sua inscrição no concurso, no vestibular ou em qualquer outro tipo de seleção, que você observe no ato da inscrição, coloque a observação ou marque um X no local que determina que você tem necessidades especiais por motivos religiosos. Ainda que o seu concurso, a primeira etapa, não esteja marcada para o sábado, você deve fazer essa observação. Porque pode ser que a segunda, a terceira ou a quarta etapa em alguns concursos seja marcada por sábado. Se no ato da inscrição você não frisou a sua condição de guardador do sábado ou outro motivo que te dê a necessidade de uma prestação alternativa, você poderá ser prejudicado, segundo o entendimento agora que foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal. E com relação a isso, estude, faça o concurso, seja o testemunho, faça o seu testemunho e seja alguém que ocupe um espaço consciente na sociedade. Esse é o desejo da igreja e também de Deus para a sua vida. Muito obrigado.